Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Quero cumprimentar a todos aqueles que estão me ouvindo, seja membros da igreja, seja familiares, amigos, ou alguém passou esse link para você. Olha, vai ter a pregação lá da igreja, dá uma assistida. Independente do momento que você esteja, independente de onde você está. Eu quero orar com você, por você. Quero pedir a Deus que Ele te abençoe, que Ele me abençoe, para que nesse tempo que nós passarmos aqui juntos, nós possamos estar sendo usados por Deus. Usados por Deus no sentido de falar, mas usados também no sentido de ouvir a voz e a palavra de Deus que tanto precisamos. Em um mundo tão caótico, aparentemente, não é verdade? Parece-nos que há uma necessidade de buscar mais a Deus e parece que nós estamos mais sensíveis a Deus, não é verdade? Estamos buscando toda fonte de auxílio possível e imaginável. E talvez para você que não tem um contato muito com Deus, vive a sua vida um pouco mais independente de Deus, saiba que tudo que está acontecendo é para que momentos como esse aconteçam na sua vida. E que momento? Você, por uma situação calamitosa ou difícil, ou por uma expectativa de vida, uma expectativa em algumas áreas, você pudesse se aquietar na presença de Deus e pudesse conversar com Ele. Mas antes, me permita, antes até de orar, me permita ler um texto que está em Efésios capítulo 6. É um texto muito conhecido, os versos de 10 a 20. Efésios 6, de 10 a 20, a armadura de Deus. E tem também um pouco a ver com a nossa pregação. O texto diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça de justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso. E ele está justamente nos mostrando isso, que nós estamos em uma batalha. E você, caro ouvinte, saiba que você está inserido em uma batalha. Se você não consegue ver essa batalha, ela não é física, ela é uma batalha espiritual. Ela acontece no coração, mas acontece aqui na mente também, onde diante de todas as lutas, nossos valores são questionados, e ele está nos ensinando o caminho das pedras. Como vencer isso? Como vencer as minhas batalhas? Como vencer as minhas lutas? Como tratar desse choro que não acaba aqui no coração? Como lidar com a angústia? Como lidar com a solidão? Como lidar com esses problemas pelos quais eu me encontro e não tenho encontrado solução? Paulo está dizendo, para que Deus está nos ensinando e propondo para nós que Ele tem uma armadura, uma linguagem um pouco diferente dos nossos dias, né? Podemos dizer que Ele tem todos os instrumentos necessários
para que em todas as áreas da sua vida você, com Deus, possa ter um equipamento suficiente para não só enfrentar as suas lutas, conhecer os seus adversários, mas também buscar e receber de Deus um favorecimento, uma prontidão em socorrer e ajudar diante da batalha. Eu queria, agora, orando por mim e por você, pedir a Deus que nos abençoe em tudo aquilo que iremos falar e conversar e ouvir nessa ocasião, tá bom? Gostaria que você estivesse aí no seu lugarzinho, curva a sua cabeça, fale com Deus, fale da luta que você está enfrentando, fale da expectativa que você tem em me ouvir hoje. A Deus, olha, tem alguém que está falando, um pastor está falando, eu estou com esse problema, que o Senhor me permita, na audição e na visualização da mensagem, que eu permita entender aquilo como palavra de Deus para o meu momento. Tá bom? Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai querido e Pai santo, queremos clamar ao Senhor as contínuas bênçãos sobre a nossa vida. O Senhor é aquele que nos conhece, segundo a Bíblia, o Senhor nos cerca por trás e por diante sobre a nossa vida. O Senhor tem colocado a mão de bênção, mão de poder, mão de cura, mão de apoio, mão de amparo, mão de socorro. Por isso queremos pedir ao Senhor, nos ajude. Visite, Pai querido, essas pessoas que estão me ouvindo. Que o Senhor seja com elas, ó Pai, naquilo que estão colocando diante do Senhor. Muitas estão passando por lutas, ou talvez não seja nem a luta, talvez a própria solidão, que esses momentos difíceis estão gerando em nós essa necessidade de nos isolarmos. Que o Senhor, ó Pai, venha nessa ocasião falar ao coração, consolar, confortar, dar paz e também dar motivação para enfrentar os dias que são maus. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, há um hino 140 no nosso hinário presbiteriano, não vou cantar, tá bom? Mas vou ler aqui esse hino para nós. Eu achei a mensagem muito apropriada e vem casar também com a proposta da nossa fala nessa ocasião, nessa noite. E eu quero... se alguém quiser acompanhar, o hino 140, não estarei cantando, mas estarei tentando declamar esse hino para todos nós. Ele diz, o tema proposto é a jornada do crente. Ele diz assim: guia, ó Deus, a minha sorte nesta peregrinação. Frágil sou, mas tu és forte, não me largue a tua mão. Quando em meio a inimigos ando cheio de temor, ou por entre 1000 perigos, vem guiar-me, ó Salvador. Com teu maná divino, vem nutrir o meu coração, guie a nuvem meu destino nessa imensa solidão. Fende a rocha milagrosa, dá-me puro manancial. A coluna luminosa seja sempre o meu farol. Ao Jordão, enfim, chegado, dá-me a tua mão, Senhor, e seguro no outro lado, cantarei o teu louvor. Que seja também essa sua declamação em adoração ao Senhor, esse hino de gratidão, esse hino de segurança, esse hino de confiança no Senhor. Vamos, então, chegar a um ponto onde nós iremos falar da palavra do Senhor, mas ainda para ter aí uma ocasião primária também nesse sentido, vamos ouvir uma palavra cantada ao nosso coração. O momento é oportuno àqueles que irão nos conduzir em uma adoração. Te bendirei, tuas bênçãos eu provar, o teu rio me saciar, eu te bendirei.
a terra se alegrar e a própria luz, que as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.
Amém, queridos? Ótimo. Vamos então dar continuidade. Eu quero convidá-los aqui, uma vez que vocês estão com a Bíblia em mãos, que nós possamos abrir a Bíblia no Salmo 22. Salmo 22, de 6 a 21. Nós estamos expondo no livro de Salmos na igreja já há um tempo, e nós estamos nessa sequência expondo o primeiro grupo de Salmos, escrito por Davi, vai até o Salmo 41. Então quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 22, versos de 6 a 21. O texto diz assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, touros fortes de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Senhor, tu te afastas de mim, força minha. Apressa-te em socorrer, livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. Vamos orar, queridos. Pai querido e Pai santo, queremos rogar mais uma vez, diante do que ouvimos, diante do que lemos, pedimos ao Senhor, dê-nos compreensão de entender um texto escrito por Davi há mais de 3.000 anos atrás, mas que o Senhor nos dê a oportunidade de tanto aprender, de tanto ouvir, mas também aprender com o escrito de Davi, um salmo profético, referindo-se também ao sofrimento vicário de Jesus Cristo, mas que também é a nossa oração, é a nossa vida, é o nosso desejo, e queremos pedir ao Senhor, nos ajude e nos abençoe. Nos abençoe, e assim como pedimos anteriormente, que seja a ocasião do Senhor falar ao nosso coração e contemplar o nosso momento com a exposição da palavra. Se conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero propor o seguinte tema dentro do Salmo 22, de 6 a 21. O tema é aflições e socorro dos justos. Aflições e socorro dos justos. Por que dos justos? Porque nesse texto aqui, especialmente nesse Salmo, o Salmo 22, vai mostrar justamente isso. A luta que o justo tem de viver nesse mundo e não ser ridicularizado, não ser pisoteado, não ser perseguido, não ser injustiçado, assim como Davi foi na sua época, assim como Jesus Cristo também foi. Tanto foi injustiçado que ele foi assassinado por um povo que deveria recebê-lo como um Messias, como um Senhor das suas vidas. Hoje não é diferente. Hoje, enquanto igreja, em qualquer lugar desse mundo, você que diz ser um cristão, é impossível você viver enquanto cristão e de uma forma ou de outra você não ser perseguido ou ridicularizado, ou questionado com questões banais. Então, hoje esse texto também serve para você. Serve para você que passa, talvez, por um momento de indiferença, de injustiça em relação a muitas situações.
E queria trabalhar um pouco com você nesse salmo, nessa parte do salmo que ele ainda caminha por alguns versículos. Mas vamos pensar aqui a proposta desse salmo, como eu até falei na oração. A proposta do salmo, nesse trecho, Davi vai mostrar como ele, o Senhor Jesus e nós, enquanto igreja, somos vistos em um mundo que desconhece Deus ou despreza Deus como Senhor. Como não conhecem e desprezam o Senhor, como consequência, ou naturalmente, seguindo essa linha de raciocínio, as ações dele em relação a nós que seguimos e servimos ao Senhor, que cremos no Senhor, será de antipatia, não é? Será de perseguição de uma certa forma, será de desprezo. E hoje, tudo que se refere a Deus, o mundo despreza. Isso é fato. Tá bom, vamos pensar aqui que lá no verso 6, Davi faz uma introdução. Ele diz, mas eu sou verme e não homem. Davi está dizendo e reportando ao que Jesus vai falar lá na cruz do Calvário. Davi está dizendo que diante de todas as situações que ele está vivendo, diante da grandeza dos seus inimigos, ou diante do grande poder de Deus, como ele se sente? Ele se sente como nada, como um verme, é a expressão mais própria aqui. Como um verme, algo que é de total desprezo. E ele não se vê de outra forma senão assim. E olha que Davi está nos ensinando uma coisa ótima, que diante de Deus não deveríamos pensar que somos alguma coisa. Deveríamos sim nos ver como vermes, como pó, como cinza, como nada, como um vento, como uma palha seca ao soprar do vento. E Davi então está fazendo assim, falando assim, quase que de uma certa forma, para sensibilizar o coração de Deus e falar, Senhor, olhe para mim, que eu não sou nada, vem em meu socorro. Junta-se a isso o próprio verso 6 e o verso 7 vai tratar aqui de Davi. Vamos olhar para Davi como seus inimigos. Davi tinha inimigos como todo mundo os tem. Davi tinha inimigos dentro do seu reino, dentro da sua família, e tinha inimigos fora da família, fora do reino. Então nós vamos observar que Davi tinha inimigos. Jesus também tinha inimigos. Jesus é o Salvador, é o Deus homem, aquele que encarnou aqui na raça humana, ele veio em forma humana. E mesmo assim, com amor, com graça, com misericórdia, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Consequentemente, Jesus sendo a luz do mundo, ele criou uma divisão, uma separação, e logo ele se tornou inimigo público. Número 1, Jesus foi esse. E como consequência também sofreu. Mas olha para nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. E por sermos chamados de cristão ou querer viver uma vida que agrade a Deus, nós também somos perseguidos de igual modo. Olha como eles estão dizendo no verso 6. Fala que nós somos para as pessoas, somos opróbrio ou vergonha, e também somos de igual modo desprezados. É assim que eles nos veem. É assim que eles viam Davi, é assim que eles viam o Senhor Jesus, e é assim que ele vê a igreja. É assim que o mundo vê. É assim que as pessoas ímpias, que não têm temor de Deus, que não servem a Deus, que agem. Eles estão, a cada ocasião que eles têm um prazer em sempre nos ver pequenos, indiferentes, loucos. Até porque o Salmo 14 diz o louco em seu coração, não há Deus. E dentro dessa loucura, eles olham para nós com desprezo e como sendo nós a vergonha do mundo, a desgraça do mundo, usando a expressão mais pesada. Quando nós vamos para o verso 7, nós vamos continuar olhando em como o mundo nos vê, como o mundo nos classifica, assim como Davi estava vivendo e como o Senhor Jesus também. Como eles recebiam as afrontas. E aqui o Salmo, no verso 6 e 7, mostra muito bem isso. Fala que nós somos vergonha, que nós somos os desprezados, que eles nos desprezam. Depois diz que eles nos ridicularizam. Sabe o que é isso? É usar aquelas brincadeiras de mau gosto, fica brincando com Deus, brincando com a santidade de Deus, brincando com a santidade da igreja, brincando com a igreja como um todo. E eles não têm papas na língua, é o que está dizendo aí no verso 7, afrouxam os lábios.
Ou seja, eles olham para o lado e não veem peso na consciência e acham, olha, será que alguém vai me punir por isso? Não, eles estão com a língua solta e falam e dão gargalhadas. E é o que o texto está dizendo, que eles afrouxam, soltam os lábios. Vai estar falando justamente isso, que eles não têm medo ou não têm receio de insultar nem a Deus, nem os seus servos, assim como fizeram com Jesus. Observe um pouquinho sobre essa ideia que eles têm de nós e como eles se acham grandões, né? 1 Samuel 17:10 diz assim, e depois de 43 e 45, disse mais o filisteu, né, falando de Golias, hoje eu afronto as tropas de Israel. Olha, afrontar as tropas de Israel, ou seja, eu estou afrontando o próprio Deus que mandou vocês para a guerra. E quando você olha o verso 43 a 45, vai dizer assim, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vir examinar com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Olha como o inimigo ele se apresenta diante da nossa vida. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o gigante, ele é o bambambam da situação. Ele quer intimidar, ele quer nos menosprezar, ele é grande, nós pequenos. É assim que Davi está dizendo em relação aos seus inimigos. Foi assim que Jesus estava vendo seus inimigos, que os inimigos eram grandes, poderosos, e que ele, Jesus, era pequeno. O próprio Pilatos diz isso, foi perguntando para Jesus, eu tenho poder para te soltar. E Jesus falou que não. As pessoas que não conhecem a Deus ridicularizam tudo que se refere a Deus, inclusive a mim e a você. É por isso que o verso 6 e 7 vai mostrar isso. Eles estão brincando, ridicularizando com o povo cristão, comigo e com você. E quando nós passamos por luta, por dificuldades, o verso 8 vai retratar isso. Quando as pessoas que caçoam de nós, caçoam da igreja, e quando nós vamos comentar alguma coisa, o que eles dizem para nós? Foi a mesma coisa que está aqui quanto à provocação dos ímpios, quanto a Deus e quanto aos servos de Deus. Diz que confiou ou entregou no Senhor, né? Confiou nele, confiou no Senhor, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos salve. Não é isso que está aqui dizendo no verso 8? Olha aí o verso 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Olha o que Davi está dizendo, que nas nossas lutas, na nossa dificuldade, nós já estamos sendo pisoteados pelo próprio coração, mas ainda há um mundo que ainda fica sovando mais a nossa vida. É um mundo que fica nos ameaçando com muito poder, com muita glória, a glória desse mundo. É as filosofias do mundo dizendo que não há Deus, que Deus morreu, que Deus foi isentado da raça humana, foi retirado, não existe mais, agora é cada um por si. Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19, naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, foi a mesma fala que Jesus ouviu. Quando Jesus estava crucificado lá, os mestres da época, os doutores da lei, os pastores, aqueles que tinham o conhecimento de Deus, que deveriam evitar com que Jesus fosse crucificado, foram eles que incentivaram a crucificação. E quando Jesus estava ali crucificado, sabe o que eles fizeram? Eles disseram assim, Mateus 27, 41 ou 43, diz assim, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Olha como eles estão dizendo aqui. Eles, esse povo que temia a Deus, que dizia temer a Deus, não conseguia olhar para o sofrimento de Jesus como um homem-Deus e não ter compaixão a ele. Davi está dizendo disso.
E essas aflições que eu e você passamos. Quantos de nós não passamos aflições, que não passamos por lutas, nem por vezes nossos inimigos aqui, vou até colocar aqui Satanás como inimigo das nossas almas. Quantas vezes nós não estamos ouvindo Satanás sussurrar no nosso ouvido, olha, você não vai vencer, você vai ficar prostrado, você não tem força, você é pequeno, você é mentiroso, você é falso, e colocando na nossa presença tudo aquilo que às vezes nós somos, em relação às nossas fraquezas. E ele vem sussurrar tudo aquilo que é baixo, que é próprio dele. Nessa semana tive a oportunidade de conversar com a irmãzinha, passando por uma luta espiritual, e ela havia afirmado que diante das acusações de Satanás, que ela estava ouvindo sussurros na sua mente, ela não ousou até repreendê-lo, falar nada, porque ela reconheceu que, na verdade, ele estava falando algo que ela não desconhecia, mas ela não se via com autoridade suficiente para afrontar o inimigo, que falou tantas verdades para ela. Só não falou uma verdade, que o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado. É por isso que Satanás vai fazer o que lhe é próprio, mentir, usar meias verdades, para justamente maquiar o nosso coração com temor, com pesar, com angústia, com sofrimento. E Jesus, lá em João 10, diz que ele veio para dar vida e vida com qualidade. E aqui o que nós olhamos que diante das nossas lutas, diante das nossas dificuldades, nós iremos perceber o quanto nós estamos sofrendo, passando por dificuldades. E diante das dificuldades, os ímpios, o mundo tem falado para nós, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Vai, você está passando por dificuldade, você que diz que era alguma coisa, que era temente a Deus, que vai na igreja, que lê a Bíblia, e agora? Davi está mostrando aqui que ele, sendo instrumento usado por Deus, estava sofrendo como todo mundo sofre. Não era isento, mas a dificuldade que Davi estava passando aqui era a dificuldade que todo ser humano tem nas suas lutas e suas dificuldades. Mas Davi traz para nós referenciais. Se você pega versos 6, 7 e 8, você vai ver aqui que é o mundo que nós vivemos. É o mundo que manda quem tem. É aquele que tem poder, é aquele que tem dinheiro. Esse sim parece que é o que manda nesse mundo. E tem pessoas nesse mundo que olham para nós com desprezo. E é o inimigo das nossas almas que usa a nossa fragilidade para sempre ficar tentando nos afundar mais ainda na lama, no tremedal de lama, na dor, no sofrimento, na angústia. Davi, então, ele olha para todo esse momento, ele vê o potencial do inimigo, ele não despreza, como Jesus sabia disso também. Mas Davi, ele olha aqui e mostra para nós que muito mais que são os inimigos para nos destruir, para apontar as nossas falhas, ou para muito mais nos desprezar, ou ficar falando coisas inconvenientes para nós. Muito mais que isso. Lá no verso 9 e 10, Davi faz as suas declarações em meio àquele sofrimento, em meio à dor, em meio à doença, em meio à incapacidade, em meio ao choro, ao pranto. Naquele momento em que Davi não se via com força, Davi se via pequeno, naqueles momentos, Davi faz a declaração que todos nós deveríamos fazer, é a declaração de que se eu tenho vida, é porque o Senhor me fez nascer. Deus é aquele que me preserva desde a infância, e ele vai estar dizendo que ele continua sendo Deus para Davi, independente de circunstâncias. Mas olha como esse texto é bem apropriado. Davi está dizendo que Deus, o Senhor, é aquele que me fez nascer. Ele está declarando que por mais que o mundo diga, olha, seu Deus não existe, ou poderíamos imaginar, diante do seu problema, alguém diga, olha, não adianta orar, seu Deus está longe, está distante, está cuidando de outras coisas. Ou você poderia ouvir, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te ouvir, porque Ele te conhece, sabe que você não é uma pessoa que merece o amor dEle. Por mais que a gente ouça tudo isso, Davi está nos ensinando que o exercício da fé tem que estar acima das dificuldades, da luta, das ameaças ou daquilo que a gente está ouvindo desse mundo mal.
Davi está dizendo aqui, reforçando, que o Senhor é que me faz nascer. Salmo 139, 13 diz: tu me formaste no seio da minha mãe. Tu me teceste lá dentro da barriguinha da minha mãe. E ele está dizendo que o meu Deus é esse Deus. Depois ele diz que ele me preserva desde a minha infância, desde quando eu estava no seio da minha mãe. Sabe, Davi está aqui profeticamente apontando para Jesus, que quando nós olhamos lá no Egito, em que ele está sendo apresentado, os reis magos foram visitar ali. E lá no Egito, nós vamos ver o seguinte: tendo ele, capítulo Mateus 2, verso 13, tendo ele partido, a visita dos magos, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor a José. Em sonho disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Olha como Davi está dizendo aqui no Salmo 22, mas é um salmo profético apontando para Jesus, e não foi isso que Jesus viveu. Não foi a mão de Deus zelando, a mão de Deus cuidando de Jesus desde o seu nascimento. A sua infância, Jesus não é aquele que o seu pai pega a sua mãe e coloca ali e vai saindo para o Egito na surdina, porque o inimigo está presente e não é Deus que zelou dele. Davi não está dizendo que foi o mesmo que aconteceu com ele. Saiba, queridos, isso é o mesmo que acontece com você. O Deus que te fez, o Deus que te chamou, é o Deus que te guarda, é o Deus que te ampara, é o Deus que te ama, é um Deus que gosta de você. Independente do momento em que você viva, Ele não vai deixar de gostar de você, porque Ele te conhece muito mais que você mesmo. Não há nada que você tenha feito ou faça que haja arrependimento no seu coração, posteriormente você se achegue a Deus, que Ele não te acolha, que Ele não te abrace. E Davi ainda diz: Ele continua sendo meu Senhor, continua sendo meu Deus, no verso 10. Sabe o que é isso? A gente vai ouvir muitas coisas, mas o exercício da fé, da esperança, na crença de um Deus que tudo pode, tem que estar acima daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente vê. A gente possa ouvir que o mundo está solto, a gente possa ver pessoas falarem, dizerem, viverem como se Deus não existisse diante desses momentos. Mas Davi está declarando no verso 10 do Salmo 22 que o Senhor é aquele que continua sendo o meu Deus. Tu és o meu Deus. Depois ele vai caminhando, o verso 11, vai estar falando assim que Davi tem uma intimidade. Que Davi está mostrando uma intimidade com Deus. Davi ele diz aqui que ele está ali como cera diante do fogo. Sabe o que é isso? É não ter força. Já ficou prostrado? Parece que essa frase fica bem nesses dias para quem teve doenças recentes, né? E essa pandemia, parece que ele mexe com a nossa estrutura, a gente fica acamado, fica muitos dias e não consegue nem respirar. E Davi estava se sentindo desse jeito. Mas mesmo debilitado, Davi, Jesus, eu e você, não podemos ver que o nosso socorro está nas nossas mãos, que a esperança está em nossos braços. Porque nós cantamos que o meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. E lá no verso 11, ele começa a falar, a conversar com Deus sobre a intimidade que ele tem com Deus. Ele diz que o coração dele está numa guerra. Uma guerra no coração de Davi, como foi uma guerra no coração de Jesus no meio de sofrimento. Olha João 17, na oração sacerdotal, olha a luta, a agonia, a angústia que Jesus estava passando. Eu e você também passamos. E o que Davi está nos ensinando, que ele diz assim: Senhor, não te distancies. Depois ele vai falar no verso 11 que a tribulação está próxima, e ainda por cima ele está dizendo: não há quem me acuda. Ou seja, Davi está debilitado, seus inimigos batendo a porta, talvez ele não tenha força para se sustentar ou salvar a sua vida, preservar a sua vida. Ele recorre a Deus e diz: Senhor, não te distancies. Esse distanciar é a ideia de ficar um pouco distante, mas tendo contato visual. Davi sabe que Deus não precisa disso,
mas ele deixa claro: Senhor, eu sei que o Senhor está longe, mas eu sei que o Senhor está perto de mim. Então continue desse jeito. Davi aqui, em dizer não se distancie, ele está se colocando como um miserável, um pedinte, aquele que estende a mão para Deus, clamando por misericórdia, clamando por socorro, clamando por vida, clamando por saúde, clamando por muitas coisas. E aí ele diz: não te distancies. Ele vai falar: a tribulação está próxima. E quando ele diz da proximidade da tribulação, das dificuldades, ele vai do verso 12 ao verso 18 dizer sobre os seus inimigos. Ele vai usar 3 animais aqui para externar seus inimigos. Ele vai falar os fortes touros de Bazã. Por que que ele menciona? Porque os touros de Bazã eram os touros mais fortes e os mais altos. Então Davi está dizendo que no contexto de inimigo, os seus inimigos eram maiores. Jesus vai orar isso lá na cruz, quando ele sente o desamparo de Deus. E ele olha para os inimigos, e assim como Davi está vendo, vê os seus inimigos como fortes touros. São os inimigos maiores. Vai estar falando aqui do leão, que é o mais terrível dos felinos, é aquele que estraçalha nas suas presas. Davi estava vendo os seus inimigos desse jeito, como aqueles inimigos que eram os mais poderosos em artimanha militar. Depois ele diz que eram como cães que me cercam. Historicamente, tem um detalhe sobre cães que me cercam. Você vai ver dois momentos falando de cães no Velho Testamento, embora tenha outros. Um é com Jó, em que ele fala que os cães vinham lamber-lhe as feridas. E vê também Jezabel, que quando Jeú manda que os eunucos a derrubem lá de onde ela estava, e ela cai, e depois Jeú entra para dentro da casa, e depois quando ele volta, ele havia percebido que os cães haviam arrastado Jezabel e comeram todas suas carnes. O detalhe histórico que eu quero que vocês entendam é que a ideia dos cães aqui é que cães, no período mais antigo, não muito próximo ao nosso, cães não eram tão domesticáveis como nós imaginamos. Cães eram aqueles que, em tempos antigos, viam pessoas moribundas, pessoas largadas, sem força, quase à beira da morte. Os cães, eles arrastavam essas pessoas e matavam e comiam lá no mato. Então, cão não é esse cachorrinho que a gente vê. O cão é visto como aquele inimigo que não vai só, que ele vai na matilha, que ele vai de muitos. E olha como Davi, como o próprio Senhor Jesus ora, esse Salmo 22, falando dos seus inimigos. Davi é muito claro em dizer que os seus inimigos eram os maiores, mais bem treinados, mais bem armados, e ao mesmo tempo não era mas era como uma matilha de cães. E ele está justamente isso, que seus inimigos eram mais poderosos que ele. Por isso que ele diz que ele era verme. É por isso que ele diz ali no momento que, para que Deus tenha misericórdia dele. A partir do verso 19 a 21, começa a ver aqui um renovo diante de tudo que Davi está vivendo. Diante do que Davi está se vendo pequeno como um verme, diante do que os seus inimigos, ou os inimigos da igreja, os inimigos de Jesus, nos veem, como eles nos veem com desprezo, ridicularizando, provocando. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele fica sugestionando mentiras para que a gente caia na conversa dele e vamos nos afastando mais. Quando nós olhamos tudo isso, nós vamos perceber que tanto Davi, o Senhor Jesus, a palavra de Deus vai sempre trazer ao nosso coração certezas, como a certeza de que Deus me criou, Deus é Senhor da minha vida, eu não sou expurgo nesse mundo, que Deus é aquele que me fez, que tem me preservado a vida, e Deus é aquele que é Senhor da minha vida. E por mais que os meus inimigos sejam maiores, mais fortes, mais bem armados, melhores intelectualmente, mais práticos na discussão filosófica, melhores na argumentação, ou que sejam mais do que mesmo assim não os qualifica como vencedores. E é por isso que Davi, nos versos 19 a 21, ele traz a seguinte redação. Acompanhe comigo. Salmo 22, 19 a 21.
Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das falsas do leão e do chifre dos búfalos. Sim, tu me respondes. E olha como Davi está dizendo que vê os touros, que vê os leões, que vê os cães, mas ele está declarando que ao final de tudo, Deus é aquele que resgata a alma. E ele usa duas palavras: livra minha alma da morte ou da espada, e depois salva-me dos inimigos. A ideia de livrar aqui é que ele está dizendo que venha como um resgatador, me resgata, me tira abruptamente da espada ou da morte ou do inferno. E depois ele diz, salva-me, ou seja, para os meus dias, no meu dia a dia, salva-me. Davi então está dizendo e mostrando para mim e para você que Deus é aquele que em Cristo, morrendo na cruz, é aquele que nos livrou a alma da espada, livrou-nos da condenação eterna, e Jesus já fez isso. E a cada dia Deus, com seu Espírito Santo, Ele tem salvado-nos dos nossos inimigos. As falsas dos leões, falsas é aquela boca escancarada, aquela armadilha dos dentes, né? Aquela estrutura de mastigar e de matar. E olha como Davi está fechando. Davi está reconhecendo o poderio dos inimigos. Mas ele faz questão de dizer muito mais que isso. Deus é aquele que pode nos livrar de nossa luta hoje, agora, mas também é aquele que em Cristo Jesus salvou a igreja lá na eternidade. Salmo 71, versos 19 a 21, e depois o 23 e 24, diz assim, queridos, Salmo 71, 19 a 21, ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus, grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. No verso 23 e 24, o salmista diz, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará minha alma que remistes. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Olha que gostoso quando nós olhamos para o Salmo 22, nos versos 19 a 21, Davi fazendo mais uma confissão de fé, como fez no versículo 9 e 10. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo para nós que Deus é aquele que não se afasta. É o mesmo que ele diz lá no verso 11, lá no comecinho, e aqui ele diz a mesma coisa, não te distancies de mim, e ele diz, apressa em livrar-me a cada dia, como o Senhor tem feito comigo, me livrando do inferno, continue me livrando dos meus inimigos. E o Salmo 71 vai falar que esse Deus é um Deus que está sobre todas as coisas. Querido, como conclusão, eu quero justamente pensar isso com você. Os seus inimigos, os meus inimigos, assim como os inimigos de Davi, os inimigos do Senhor Jesus, não eram inimigos fáceis de serem derrotados. E não eram mesmo. Mas observe que Davi usa, para a sua época, isso era bem conhecido. Talvez para os nossos dias, não. Jesus entendia muito bem a linguagem de Davi. Mas se fôssemos parafrasear aqui, você poderia dizer que para aquele que foi alcançado por Jesus, ele terá sempre os inimigos mais poderosos, os inimigos que têm a melhor estratégia e ainda por cima aqueles inimigos que não são poucos, são muitos, ou seja, eles te cercam. Como ele diz aqui, fortes touros de Bazã me cercam. E o que ele quer dizer com isso? Que para mim e para você também teremos os nossos inimigos. Mas muito mais que ter os inimigos ou saber dos inimigos, nós precisamos ter a certeza que o verso 9 e 10 está dizendo que Deus é aquele que te criou. Deus é aquele que tem acompanhado a sua vida, sabe das suas lutas, sabe dos seus tropeços. Mas é aquele Deus que está dizendo, meu servo, não tema que eu sou contigo.
É um Deus que com o Espírito Santo está sempre dizendo que você vai vencer e você precisa crer nisso. Davi teve seus inimigos e ele diz aqui que o coração dele está como cera diante do fogo, que ele pode contar os seus ossos, ele está desconjuntado, ele está, vamos dizer assim, magricelo, não tem força para sequer levantar uma espada, mas ele diz que a força dele não vem daí, que a segurança dele não é o que o mundo pode propor, que ele vai se esconder atrás da sua riqueza, não. Mas ele está dizendo que o seu poder, a sua salvação, o seu socorro e o refrigério para a sua alma está em Deus. Por isso, queridos, pense nisso, olhe para o seu momento, por que você está chorando? Se você está chorando, alguma coisa terrível deve ter acontecido. Saiba que Deus é aquele que quer enxugar as suas lágrimas. Apocalipse vai dizer isso, que o Senhor vai enxugar do rosto toda a lágrima, onde não haverá mais choro nem pranto, lá onde? Aonde Deus propôs em que nós estejamos com Ele no final de tudo isso, que é no céu, na eternidade. Por isso, fique firme, queridos. Há um Deus que te ama, há um Senhor Jesus que morreu por você. Há um Senhor Jesus que enfrentou todos os seus inimigos, cravando-os na cruz e dando a você vitória. Creia nisso e ore ao Senhor. E você talvez que me ouve e não tem muita intimidade com Deus, mas assim como todo mundo está passando por lutas e por dificuldades. Ore ao Senhor, fale com Deus, oração é falar com Deus. Fale do que está acontecendo na sua vida, grite por socorro a Ele. E mesmo que você imagine que você é pequeno, não tem força, creia, Deus é aquele que está te ouvindo. E como a Bíblia já diz em Salmo 139, não se preocupe. Antes de você falar qualquer coisa, Deus já conhece todas as palavras, mas Ele quer que você fale. Deus quer ter uma comunicação, um diálogo com você. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa luta que todos nós estamos sujeitos a cada dia. Vamos orar? Pai querido e Pai santo, nos ajude, nos abençoe, se conosco. Diante de tudo isso, Pai querido, que o Senhor continue sendo o nosso bom pastor. Que o Senhor continue nos abençoando. E Pai querido, quando nós nos encontrarmos em uma situação em que acharmos que a vida não tem sentido, ou que os nossos inimigos são maiores que nós possamos nos lembrar de Davi falando que Deus é aquele que me conhece desde pequenininho, Deus é aquele que me teceu, que nos fez, nos criou dentro da barriga da nossa mãe e desde lá tem se preocupado conosco. Nos ajude, Pai querido, a viver essa realidade. E quando o inimigo sussurrar coisas que não condizem com o que a Bíblia diz sobre o amor de Deus para conosco, ou a preocupação de Deus para conosco, que o Senhor nos ensine a repreender, porque aquilo não vem do Senhor. Por isso, nos ajude e nos abençoe. Rogamos isso, Pai querido, em nome de Jesus. Igreja do Senhor Jesus, tanto essa que aqui está, bem como a igreja espalhada por todo o mundo, que o amor de Deus, o Pai, e a ação graciosa de Jesus se entregando na cruz por nós, e a comunhão, consolação e a paz no coração que o Espírito Santo dá, que essa verdade da Trindade Santa seja uma verdade vivida por toda a igreja, para o reino e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, queridos, e tenham vocês um ótimo final e ótimo começo de semana guardado nele.